A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e eu desejo que, em nome de Jesus, você seja cheio da presença de Deus e que a gente possa meditar na palavra do Senhor e ser cheios do conhecimento daquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Eclesiastes capítulo 11 está muito lindo e eu quero meditar com você nas coisas que o Senhor tem para dizer. O Senhor vai falar sobre fé, o Senhor vai falar sobre generosidade, o Senhor vai falar sobre a imprevisibilidade da vida, né? Sobre a procrastinação. Tem tanta coisa linda para a gente pensar aqui. Então vem comigo, vamos começar. Verso 1. Lança o teu pão sobre as águas, né, na versão da Revista Atualizada, ou atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Pare por aqui. Gente, esse texto ele fala de fé, ele fala de confiança, né? De repente, pensando do ponto de vista de Salomão, né, que as embarcações realmente levavam o alimento, né, e você esperava a chegada das mercadorias, e essa viagem demorava muito tempo. Talvez Salomão pudesse estar de uma maneira comparando, né, trazendo isso como uma ilustração, né? Você lança o teu pão, você lança as sementes, a provisão, né, aquilo que você comprou é lançado sobre as águas e você vai encontrar, porque isso vai chegar até o teu porto. Mas nós podemos também meditar nesse versículo como que pensando a respeito de uma vida que, quando é entregue a Deus, né, uma vida em fé. Quando você lança o teu pão sobre as águas, quando você lança o produto das tuas mãos diante do Senhor, você receberá, vamos falar assim, você receberá do próprio Deus aquilo que é seu, né? Tudo aquilo que a gente entrega ao Senhor nunca é perdido, né? Diz aqui no final do versículo, você tornará a encontrá-lo. E aí a gente pode falar de qualquer coisa, né? A nossa obediência entregue a Deus com fé, ela traz o seu resultado, né? Não que a gente faça isso pela paga, não que a gente faça isso pelo resultado, mas nós sabemos que quando nós semeamos diante do Senhor, quando você entrega para o Senhor o seu tempo, por exemplo, né? Quando você entrega ao Senhor o vigor da sua saúde, quando você busca servir ao Senhor, seja no ministério, seja sendo uma bênção dentro da sua casa, tudo isso vai encontrar-se com você novamente, né? Assim como aquilo que nós semeamos, nós vamos ceifar, tanto do lado positivo quanto do negativo. Então nós podemos ter fé, né? Aquilo que entregamos para o Senhor, né? Aquilo que nós lançamos sobre as águas, depois de muitos dias nós vamos tornar a encontrá-lo. Uma vez eu vi uma aplicação nesse versículo, até mesmo em relação às nossas lutas, né? Aquilo que você tem passado de luta, de dificuldade, aquilo que você não tem visto resposta, quando você entrega a sua oração diante do Senhor, né? A sua intercessão, e fica com fé esperando, né? O retorno disso, né? A resposta do Senhor, você vai encontrar, né? E Deus, que sabe o que você e eu precisamos, vai dar exatamente aquilo que é melhor para nós. O verso 2 diz assim: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Esse versículo está falando sobre generosidade, né, gente? Está falando a respeito de nós compartilharmos aquilo que o Senhor Deus tem nos dado. E aí eu não consigo pensar em outra coisa que não seja recursos mesmo. O Senhor, como a gente viu em Provérbios tantas vezes, o problema no Senhor não é com nós termos recursos financeiros ou sermos prósperos, né? Quando eu falo problema do Senhor, não é bem a melhor expressão, mas o que eu quero dizer é que o Senhor dá recursos, né? Sermos prósperos não é o problema. O problema é quando o nosso coração, movido de ganância, movido daquela sensação de que a gente quer estocar as coisas com a nossa própria mão, e não repartir com os outros, né? Não somos generosos com o nosso irmão, não somos generosos ao presentear, não somos generosos com o corpo de Cristo, com a igreja. Este é o problema, né? E aqui a Bíblia está dizendo, reparte o seu pão com o próximo, né? A gente não sabe quando vai vir a desgraça. E no momento da desgraça, talvez você que tivesse condições de dar à vontade, talvez você seja o que precise receber. Então, se você semeou, né, se você lançou o teu pão sobre as águas antes, aquilo que você entregou, você receberá de volta, né? Um versículo está linkado ao outro. Verso 3. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará.
Esse versículo fala para a gente de coisas que não estão do nosso controle. Nós somos capazes de olhar para as nuvens e falar, vai chover. Inclusive aqui de vez em quando eu olho para o céu e penso, se fosse lá na minha cidade isso era sinal de chuva. Aqui não necessariamente, às vezes não chove. Mas nós sabemos olhar para as nuvens e pensar, acho que vai cair, acho que vai chover, acho que vai cair água sobre a terra. Mas isso é imprevisível, né? Existem coisas na nossa vida que são imprevisíveis. E aqui quando Salomão menciona, se uma árvore cair para um lado ou para o outro, ali ela vai ficar, está falando que às vezes no meio da chuva, no meio da tempestade, as coisas imprevisíveis, a chuva já era imprevisível, você não tem como saber se vai chover ou não, embora você olhe para a nuvem e pense, é chuva. Mas durante a tempestade, algumas outras coisas inesperadas acontecem. E muitas vezes elas vão ficar ali exatamente como estão. Se cair para um lado ou se cair para o outro, vão ficar no lugar, porque no meio da chuva não é a hora de sair para levantar árvore nem recolher madeira. Esse versículo fala para nós que existem momentos na nossa vida em que a gente precisa simplesmente se apegar em oração com o Senhor e esperar passar a chuva. Tem decisões como pegar a árvore que caiu para um lado ou para o outro, tem decisões que elas não podem ser tomadas naquela hora. Né? Você vai precisar esperar a chuva passar. Seja diante de uma situação financeira, diante de uma situação de problemas emocionais ou relacionais dentro do casamento, dentro da família, com os parentes. Existem momentos que você só precisa se apegar com Deus em oração e esperar. Quando a chuva passar, você pode sair lá e pegar a árvore. Caiu ela para um lado ou para o outro, você pega a árvore, você corta, você faz madeira, né? A madeira não, você faz ali a lenha o corte da lenha para o fogão, se é que você está me entendendo, né? Mas existem momentos que é só o momento de você esperar a chuva passar. Não procrastinar, que é o que a gente vai ver no próximo versículo, mas esperar o tempo de Deus, né? Lembremos de Eclesiastes 3, existe um tempo para todas as coisas. Às vezes a gente está passando por um momento de sofrimento tão agudo, seja com saúde, com dinheiro, seja com conflito com pessoas, que a gente quer sair na chuva e recolher lá o tronco de árvore. Espera. Fique em oração. Não é esperar apático, não é esperar reclamando, não é assim. Não faça dessa maneira, né? Se apegue com o Senhor em oração. Porque o versículo 4 vai dizer: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Esse aqui é o oposto do que eu acabei de dizer, né? Não adianta nós ficarmos somente parados, olhando para as necessidades, porque plantar, né? Falando aqui do exemplo do versículo, plantar e colher é necessário. Quem não planta não colhe, se você não colhe, você não come, né? Estamos pensando numa realidade de Salomão, né? Se você não planta, você não colhe, se você não colhe, você não come, se você não colhe, você não vende, ou seja, você está parado. Também devemos fugir dessa realidade, né? Eu e você, se ficarmos apenas procrastinando as obrigações, nós não vamos ter resultados, né? Queremos resultados diferentes e continuamos agindo da mesma maneira. Isso é uma bobagem, né, gente? É uma tolice. Se nós continuarmos com esse comportamento, a gente não vai alcançar nada na nossa saúde, na nossa carreira, né, na educação dos nossos filhos. Se queremos que o comportamento dos nossos filhos mude, precisamos começar a agir, né? Não como doidos, precisamos orar, buscar diante do Senhor uma direção, porque às vezes o que funcionou para o filho de uma pessoa não funciona para o seu filho. Então, nós precisamos de uma direção de Deus, a orientação de alguém que possa vir e dar um conselho para nós, né? Mas não podemos ficar ali parados, estagnados. E se você tem se sentido assim, né? Rita, eu fico olhando o vento. Eu vejo 1000 coisas para serem feitas e eu não consigo tomar nenhuma decisão. Se você está assim, que Deus cutuque você nesse podcast aqui, que você sinta a mão de Deus amparando as suas costas e te empurrando para frente, né? Dizendo, filho, vai, veja aí o que precisa para plantar. O que precisa? Precisa de semente, precisará a terra, essa terra está seca, precisamos de água, né? Sistematize, coloca no papel o que precisa ser feito para você plantar aí, o que está parado aí na sua vida e bora para a atitude. Vamos fazer alguma coisa, né? Vamos se mexer. O versículo 6 vai dizer, versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender. Virando a página aqui.
Uma pagininha difícil de ser virada. Também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Que lindo, eu até grifei o nome da palavra de Criador, porque ele vai ser chamado de Criador também no versículo do capítulo 12. Então, duas coisas são importantes aqui, né? A primeira delas é a última que eu mencionei. Deus é o Criador, né? Nós não podemos compreender as obras do Senhor. Por mais que a gente estude, né? Hoje o homem consegue ver através de ultrassom como se forma o corpo de uma criança dentro do ventre da sua mãe. É verdade. Hoje nós já podemos ver. Mas a verdade é que é maravilhoso demais. Como é que o corpo se forma? Isso é maravilhoso demais, né? A junção das partes, a formação, quando o coraçãozinho começa ali a bater e os pulmões, é muita coisa. É coisa maravilhosa demais. Nós não conhecemos, nós temos dificuldade para entender. E aqui eu quero destacar uma coisa. Deus tem uma obra. Deus criou o caminho do vento. Deus criou a maneira como o corpo de uma criança se desenvolve dentro do ventre da sua mãe. E foi Deus também quem continua criando e realizando as suas obras. Então, essa é uma coisa. Deus tem uma obra. Deus tem um plano perfeito. Em nós, você é tão especial a ponto de Deus ter um propósito para a sua vida aqui na Terra. Você não está perdido, você não é um acaso, né? Você foi projetado, você foi desejado por Deus. Ainda que você não tenha sido desejado pelo seu pai ou pela sua mãe, por qualquer tipo de situação difícil na qual você tenha nascido, por Deus você foi desejado. E não apenas desejado, você foi planejado por Deus. Então Deus tem uma obra na sua vida, na minha vida, né? Algo para fazer dentro de nós, mas também Deus tem uma obra através de nós. Talvez você aí pensando na sua própria vida, você fala: Rita, eu falo com pouquíssimas pessoas, tenho passado por problemas de saúde, por lutas financeiras, meu próprio coração está tão machucado com algumas coisas, eu acho que eu não poderia fazer nada, Deus não poderia fazer nada através de mim. Eu quero dizer para você uma coisa: você está enganado. Uma vez eu li um livro falando sobre o vaso rachado, né? Mesmo quando nós estamos passando por momentos de luta, provações, por situações que são consequência das nossas próprias escolhas ruins, mesmo que estejamos vivendo assim, Deus ele não fica de cara feia para nós dizendo: olha aí, agora você sofre pelo que você fez. Deus não é assim, ao contrário, né? Deus, ele ama estar conosco, Ele ama falar conosco e através da nossa vida, Deus ama o próximo. Você já parou para pensar que às vezes o seu sorriso, o seu bom dia, às vezes aquela gentileza que você faz na padaria, a hora que você vai lá comprar o pão, aquela conversa ali, a hora que você está na parte das frutas ali do supermercado, aquela atenção que você dá para alguém, você já parou para pensar que isso pode ser também Deus amando o próximo? Porque a gente nunca sabe o dia que a pessoa está tendo, meus irmãos, né? Você atende a pessoa aí no seu comércio ou, enfim, no lugar onde você trabalha e você é gentil, você é amável e essa pessoa, ela recebe do amor de Deus. Ou então você vai pôr o lixo do lado de fora de casa e quando você vai pôr o lixo para fora, você encontra um vizinho e você fala: oi, tudo bem? Como você está? Olha, eu acho que hoje vai chover, hein? É aquela conversinha amena do dia ali e você fala: Deus te abençoe. E aquele Deus te abençoe que você lança na vida da pessoa é tudo que ela recebeu naquela semana de amor e de gentileza. Então, Deus tem uma obra em você e através de você. Você não conhece o caminho, você não sabe o caminho do vento. Você não sabe por que Deus resolveu formar o corpo da criança lá no ventre da mãe do jeito que é formado. Assim como você não sabe por que você encontra quem você encontra todos os dias. E a outra coisa é que Ele é o Criador de tudo. Tudo que está diante dos nossos olhos foi criado por Deus, né? A natureza maravilhosa, a criação que o homem realiza. Se nós homens, né, seres humanos, podemos criar qualquer coisa, é porque o Senhor nos dotou com inteligência e criatividade. Se não fosse Ele, nada do que foi feito seria feito, né? Então, glória a Deus por sua soberania e poder. Versículo 6 fala: plante de manhã a uma semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou se aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Gente,
esse versículo, ele traz tantas coisas para nós meditarmos, mas eu acho que se fosse para eu resumir, eu diria assim: faça a sua parte. Nós não sabemos o que vai acontecer depois. Você planta a semente, você rega, você cuida do processo. Não fica com a tua mão à toa, né? Não fique com a tua mão à toa. Você não sabe o que acontecerá. Então, o dia de hoje é o dia de nós vivermos intensamente. De que maneira? Vida louca? Não, já falamos sobre isso aqui. Nós devemos fazer tudo o que podemos, aproveitar de todos os recursos que estão disponíveis. Vai fazer um Duolingo, né? Baixa o aplicativo, né? Tô falando Duolingo porque é o que eu faço, mas tem tantos outros. Baixa o aplicativo, vai aprender uma língua nova. Ah, mas eu nunca vou sair daqui. Você não sabe. Você não sabe. Então, vai estudar a palavra de Deus de maneira intensa, faça uma atividade física, esteja com as pessoas de maneira intencional, né? Ame as pessoas. Se você tem um ministério na igreja, desempenhe ele com esmero. E até aproveito para dizer algo aqui. Tire de você, tire da sua frente tudo aquilo que são pedras que te impedem de caminhar. Tire da sua frente. Ah, eu não faço tal coisa porque eu fiquei chateado com tal pessoa. Ah, tal pessoa me tratou indiferente. Meu irmão, perdoa. Perdoa e siga adiante. Ah, mas ele falou. Então você perdoa. Ou você vai e resolve com a pessoa, ou você perdoa. Mas não deixe de fazer aquilo que Deus te deu para fazer. Planta a semente. Não fica com essa mão à toa. Você não sabe o que vai acontecer depois. Né? Você não sabe. E, inclusive, a continuação disso é exatamente uma exortação para os jovens, né? Olha só, eu vou ler do versículo, acho que eu vou ler do 7 a 10, assim, nós lemos todos juntos. Olha o que diz: a luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que o homem viva, deve desfrutar de sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias das trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste o seu coração à ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. E aqui a gente finaliza com Salomão dizendo: embora a nossa juventude traga tantas possibilidades, né? Embora ele até nos incentive, né? Faça tudo o que você sentir vontade no seu coração. Ele nos traz a responsabilidade, porque se a juventude for vivida de maneira irresponsável, quando vierem os dias, na versão NVI que é dita aqui, nos dias das trevas, quando vier a maturidade, você não vai ter plantado nada. Você entende? Vamos entender Eclesiastes de uma maneira total, esse capítulo. Se nós não semearmos no período da juventude, em que temos vigor, se nós dermos atenção para o nosso coração e corremos apenas atrás daquilo que não é semear, a verdade é que quando chegar os dias de trevas ou quando chegar a maturidade física em que já não temos tanto vigor, nós não vamos ter nada para colher porque não teremos semeado no passado. Você está entendendo? Então, o momento da juventude, enquanto temos vigor, é o tempo de estudar, é o tempo de trabalhar, é o tempo de ter vigor no ministério do Senhor, na obra de Deus, nas coisas que o Senhor tem para fazer, né? Deus deu um dom e um talento para cada um de nós. O que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu para fazer, né? Aquele que contribua com generosidade, aquele que ensina, que esmere-se no fazê-lo, né? Cada um dos dons que a Bíblia descreve para nós diz: faça e faça com empenho, né? Que o nosso vigor, meus queridos, que a nossa juventude seja usada. E quando eu falo de juventude, eu não estou falando de juventude cronológica, hein? Ai, passei dos 40, não estou mais. Você está inteiraço, bora servir a Deus, né? Bora ter aí os nossos cabelos brancos servindo ao Senhor. Imagina que alegria poder chegar, né? Já na maturidade, poder dizer, né? Fui jovem, né? E já sou velho, mas ainda estou aqui. Como Josué e Caleb mesmo, né? Servindo ao Senhor e fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. Seja no ministério na igreja, seja na minha vida pessoal, seja cuidando da minha família, né? Mas fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Então, que fique de alerta para nós. Enquanto tem vigor, com que estamos gastando o nosso vigor, né? Virá um tempo em que não teremos todo esse vigor. E que tenhamos, em nome de Jesus, semeado o que precisava ser semeado para termos o que colher. Que Deus abençoe muito você nesse dia
E eu espero você no último capítulo de Eclesiastes. Eu nem acredito que já estamos indo para o capítulo 12. Deus te abençoe.